Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. A propriedade intelectual e o direito das marcas no desporto. Pode parecer estranho, mas esta relação é muito importante. Aliás, para nos explicar a importância desta relação, convidamos Diogo Guia, é professor na pós-graduação em Direito do Desporto. Viva, Diogo, bem-vindo a este podcast. Olá, bom dia, João. Diogo, marcas, registro de marcas, a proteção de propriedade intelectual, por que é que ela é tão importante nos eventos desportivos, no desporto, de uma forma geral? Bom, o desporto e a propriedade intelectual têm uma coisa em comum. Logo à partida, nós temos intuitivamente uma percepção do que são os registros da marca dos clubes, o valor dos clubes. Há marcas de clubes que valem mais do que o património que eles têm. Alguns clubes estão falidos, mas a marca continua a valer muito dinheiro. No caso do Barcelona, que tem grandes dificuldades financeiras, mas tem uma marca muito poderosa. Há casos de empresas... Deve fazer imenso dinheiro em merchandising e em direitos, não é? E pode não ter dinheiro no banco. Mas eu gostava de sublinhar uma coisa desta relação entre o desporto e a propriedade intelectual, que foi, aliás, aquilo que me fez sempre apaixonar. E sobre isso escrevi um artigo num compêndio de Direito de Desporto. Que é o seguinte: a partir do momento em que as primeiras comunidades humanas começaram a crescer, começou a haver competição. Competição dos seus produtos, competição da maneira de fazer, as cestas eram de uma determinada maneira, as ânforas eram de uma determinada forma, e, portanto, começou a surgir o comércio. E, a partir daí, foi preciso criar sinais distintivos. Por outro lado, também houve inventores. É aquilo que hoje em dia chamamos marcas, é um sinal distintivo. E lá chegaremos para podermos perceber essa relação com o desporto. Mas antes disso, há um dia zero, como na criação da Terra. E o dia zero é que a proteção da propriedade intelectual e do desporto tem uma coisa em comum. É que o desporto foi a primeira forma humana de competição sem ter necessidade de matar o outro. Quando os gregos inventaram o olimpismo, havia uma trégua. É a Tchequérria. Durante 15 dias, antes e depois dos jogos, não podia haver perseguição a ninguém, nem guerras. Ora, os homens, e só havia homens a competir nessa altura, competiam nus, para mostrar a lealdade absoluta. Não podia haver batota. Ora, essa forma de competição que surgiu foi talvez o primeiro grande passo civilizacional, em que deixámos de ter que liquidar o outro, selvaticamente, muitas vezes, mas ganhar lealmente a competição. Aqui temos o desporto e arrumamos a origem do desporto e a minha paixão pelo desporto. A propriedade intelectual regula a lealdade do comércio. Ou seja, os meus produtos não são iguais aos teus. Os sinais distintivos não são por si um valor se não tiverem associado a representação de um produto. Aliás, hoje em dia, no Instituto de Propriedade Industrial, quando vamos registrar uma marca... É o instituto onde, em Portugal, se faz o registro de marcas. Exatamente. Registamos uma marca associada a um produto. Eu não posso, por exemplo, registar papel higiênico Louis Vuitton. Apesar da Louis Vuitton não ter papel higiênico. Porquê? Porque há um prestígio dessa marca que impede o registro. Porquê? Porque vai haver uma associação. E já lá vamos chegar. O desporto evoluiu e, pese embora... Agora voltamos ao desporto. Pese embora o desporto pareça uma coisa muito antiga, e é, do ponto de vista da prática humana e da atividade física, que o Coubertin surpreendeu como a tal pacificação entre os povos e o conhecimento. Mas a dimensão empresarial que tem hoje em dia é razoavelmente recente. Explodiu, sobretudo, a partir dos anos 80, o primeiro documento internacional sobre política desportiva e sobre a Organização Desportiva Mundial é em 1978, a Carta Desportiva da Atividade Física da Unesco. Acontece que, e aí talvez tenha sido o grande momento de viragem, foi quando em 1984 se organizou os Jogos Olímpicos em Los Angeles e o número de espectadores que tinha havido nos Jogos Olímpicos anteriores tinha sido de 400 milhões. E de repente passámos para as cifras dos bilhões. E os patrocinadores quiseram se associar. A Coca-Cola quis patrocinar o evento. O fenómeno da transmissão televisiva e do streaming dá uma amplificação gigantesca. Brutal. Sobretudo aos Jogos Olímpicos, devem ser o maior do mundo. Não é? Neste momento estamos em 3,6 bilhões. Bilhões de pessoas que assistem regularmente aos Jogos durante as semanas dos Jogos. Ora, o que é que aconteceu em 1974? Isto é um património publicitário extraordinário. Absolutamente notável.
Aliás, para lhe dar uma nota, hoje em dia a BBC gasta mais de metade do investimento em produtos de entretenimento desportivo. É desporto. Portanto, isso quer muito dizer. O nosso espaço mediático é ocupado, às vezes, de forma sufocante por desporto. Portanto, as pessoas procuram o desporto não tanto pela atividade física, infelizmente Portugal está na cauda da Europa no praticantes, Mas pelo espetáculo. Mas pelo espetáculo, pelo entretenimento. Ou seja, tornou-se um produto. E o que é que acontece em 1984? Acontece uma série de coincidências. Os americanos foram organizar os Jogos. Na altura, o presidente do Comitê Olímpico Internacional era um senhor chamado Juan Manuel Samaranch, que era presidente da Câmara de Barcelona. E o que é que o senhor Samaranch percebeu quando estava a organizar? É que havia uma data de gente a bater-lhe à porta a querer patrocinar os Jogos. Ao contrário do que hoje acontece, em que as pessoas andam à procura de patrocínios, na altura veio toda a gente que queria patrocinar os Jogos Olímpicos, porque tinha uma visibilidade, o número de espectadores tinha explodido, o número de consumidores potenciais tinha explodido. Então o que é que fizeram? Começaram a fazer as contas. Acontece que os Estados Unidos já tinham pavilhões, já tinham infraestruturas esportivas, já tinham estádios, portanto eles gastaram muito pouco dinheiro a organizar os Jogos, porque era um país rico. E de repente deram por eles e tinham rios de dinheiro. E então ele pensou, bom, mas isto realmente, os grandes eventos desportivos geram uma riqueza que vai muito para além dos nossos maiores sonhos. Repare, a FIFA, a UEFA, o Comitê Olímpico Internacional, no início dos anos 80, eram os gabinetes com meia dúzia de pessoas em que eles se viam aflitos para pagar os salários às pessoas. E hoje em dia são grandes empresas. O Gianni Infantino foi fazer um negócio de 1 bilhão por causa dos Jogos do Campeonato do Mundo próximo na Arábia Saudita. Portanto, estamos a falar de uma escala, de uma explosão absoluta. Isso levanta questões de governance e não são hoje o tema. Mas vamos lá então ver porque é que a propriedade intelectual então se tornou tão importante. Porque os patrocinadores que chegaram, e repare, esse fenómeno de 84, o que é que deu lugar? Deu lugar aos Jogos Olímpicos, à preparação dos Jogos Olímpicos de 92 e ao chamado efeito Barcelona, em que Barcelona tinha uma média de 1,7 milhões de visitantes por ano em 1990 e em 10 anos explodiu para 6,8 milhões. Porquê? Porque recuperaram toda a cidade. Toda a frente ribeirinha foi recuperada. Com o quê? Com os Jogos Olímpicos de 1922, através do chamado efeito Barcelona. Agora vamos lá ver. Esses patrocinadores que ali chegaram quiseram patrocinar exclusivo. A Coca-Cola, por exemplo, no Campeonato do Mundo da África do Sul, em 2000, pagou 1 bilhão para ser o exclusivo patrocinador. Pagou televisões em todos os cafés, pagou nos estádios todos os anúncios. Agora o que é que essas pessoas querem? Querem o exclusivo. Isso tem que ser protegido. Isso tem que ser protegido. Exatamente. E portanto é a partir daqui que se toma, que se vê a relação imediatamente evidente. É a partir daqui que podemos falar sobre o que aconteceu no Euro 2004, onde pela primeira vez surgiu uma lei que é pioneira a nível mundial. Que lei é essa? Ela é 86 de 2004, que é muito devida na altura ao presidente do INPI, que era o INPI é o Instituto de Propriedade Industrial, onde se faz o registro das marcas. Não seja pior explicar isso, antes de falar desse grande português, que é o António Campines, que é atualmente o presidente do Instituto Europeu de Patentes, e que foi o presidente do Instituto Europeu de Marcas. E agora já falei de duas coisas. Vamos lá começar por aqui. Falámos de patentes e de marcas. E de marcas, exatamente. Mas eu procuro fazer sempre este esquema porque eu acho que se eu não conseguir explicar é porque eu é que sou inapto. Então, nós temos que registar aquilo que é uma marca própria, isso é um registro de marca. E esse é o punível. Quer dizer, eu tenho que exigir a proteção dessa. Não é? Quando eu, patrocinador, patrocino um evento, não posso aceitar eu, Coca-Cola, que a Pepsi depois venha patrocinar simultaneamente. Senão perco o valor. O consumidor fica confundido. Mas vamos lá recuar então aqui um passo atrás, que é importante. Intuitivamente todos conhecemos marcas e todos conhecemos propriedade. Alguns até herdámos. Eu não herdei, mas herdas propriedades. E quando a gente pensa em propriedade física. Física, não coisas, terreno, materiais, não prédio. exatamente, não, uma caneta, mas também há propriedade intelectual. Propriedade intelectual? Mas que raio é isso? É isso. Ideias. Propriedade de ideias. Bom, então, de facto, o Código Civil português estabelece que o princípio é que é preciso ser proprietário de coisas materiais. 1303 do Código Civil. Os alunos normalmente queixam-se que há um bocadinho de excesso de direito. E eu também acho. Mas o direito, no fundo, é uma rede, é uma malha de regras para a gente se organizar e se entender uns com os outros, não é? E é o garante dessa proteção. Exatamente. E, felizmente, neste momento vivemos num dos países mais avançados do mundo em proteção de direitos. Então, o que é essa coisa da propriedade intelectual? A propriedade intelectual protege ideias. Mas essa propriedade intelectual tem, digamos, uma árvore. Então vamos lá arrumar isto desta forma. Exatamente.
Há ramos. Temos de um lado a propriedade física, ok? Bens móveis, imóveis, etc. Vamos deixar isto de lado. E a propriedade intelectual. O intelectual é uma produção do espírito humano. Aliás, é uma condição das patentes. Já lá vamos. Quando há propriedade intelectual, há dois grandes tipos de propriedade intelectual. A propriedade intelectual em sentido estrito, que são os direitos de autor. Exemplo, o pintor pintou, o autor escreveu um livro. A partir do momento em que ele escreveu o livro, ele será sempre o autor. O pintor que pintou o quadro pode vender o suporte material onde pintou, mas nunca alienará a propriedade moral, a sua autoria. Isso nunca lhe é retirado, porque é ele o autor. E a lei protege. O pintor, o seu quadro vale milhões, ele vendeu por milhões, mas ele será sempre... Ninguém pode ir àquele quadro e mudar o autor. E mudar o nome. Ok, porque há uma propriedade material e propriedade moral. Mas os direitos de autor são, portanto, a propriedade intelectual em sentido estrito. Eu sei que isto às vezes parece um bocadinho confuso, mas eu acho que vou conseguir explanar desta forma. A propriedade, digamos, portanto, dos direitos de autor é uma coisa que nem sequer precisa de registro. Eu escrevi o livro, meti-o na gaveta, nunca o publiquei. Serei sempre o autor. A propriedade industrial é um registro, implica um registro. Porquê? Porque é uma forma de eu ganhar dinheiro. É uma forma de produção de riqueza. O Código de Propriedade Industrial diz, no artigo 1, a propriedade industrial protege todas as formas de criação de riqueza. Mas espera aí, então, mas os direitos de autor também não criam riqueza? Uns sim, outros não. Há tipos que pintam quase não valem 2 tostões. Há outros que valem milhões. O Van Gogh, certo? Na propriedade industrial... Eu preciso de registar. Eu preciso registar porquê? Porque eu vou-me prevalecer. Eu quero ficar com aquele bem em meu nome para que ninguém o explore. Ninguém o use. Então aí há 2 tipos essenciais de direitos. E agora vamos mais 2 ramos. João, vamos já resolver outra questão que às vezes se confunde. Os direitos de imagem dos jogadores são fundamentais, estão nos contratos. Mas isso não tem nada a ver com a propriedade intelectual. Porque isto não é uma propriedade intelectual, é um direito. É um direito de personalidade. Não precisou de registar. Não, eu quando nasço, o Código Civil diz no artigo 66, a personalidade jurídica adquire-se com nascimento completo e com vida. A partir do momento em que uma pessoa nasce, aliás, até há direitos de nascituros e conceituros, de pessoas que ainda não estão nascidas e de outros que nem sequer estão concebidos. Mas falamos só do nascimento completo e com vida, que é a personalidade jurídica. Quando eu adquiro a personalidade do João, tem direito à sua imagem, ao seu nome, à sua reputação, à sua honra. Isso são direitos. E à imagem. E, portanto, tem direitos de personalidade. Não se confundem com propriedade. Não há nenhuma propriedade aí. O João pode ceder a sua imagem. Pode fazer um contrato de cedência de direitos de imagem. Ok? E são muito relevantes no desporto. Valioso no desporto. É, porque há uns que são mais bonitos que os outros. Sim, o não é? Cristiano Ronaldo vale é a marca mais valiosa do mundo, mas a imagem dele é mais valiosa do mundo como atleta, como jogador. Mas a imagem é exclusivamente dele. Ele depois cede a utilização. Portanto, o registro é outra coisa. É a propriedade eu não preciso registrar da disponibilidade. Registrar uma marca, registrar um logotipo. Isso é completamente diferente. Ou seja, eu estou a retirar, a remover aquilo que não nos interessa. Os direitos de autor estão resolvidos. Propriedade intelectual é em sentido distinto. Ou seja, eu sou proprietário porque eu escrevi, porque eu pintei, mas posso ou não ganhar dinheiro com isso. Os direitos de personalidade eu não registro. Não preciso porque eles adquiro-os com nascimento completo e com vida. A Constituição protege no artigo 26 e o Código Civil no artigo 66. Os direitos de propriedade industrial. Porquê? Porque os direitos de propriedade industrial visam a criação de riqueza. E esses sim têm que ser. E esse tem que ser registrado. Então, como é que funciona aqui? Funciona em dois grandes braços. Um são as criações do espírito com aplicação industrial. Estamos a falar de patentes, estamos a falar de modelos de utilidade. Isso são invenções. E registra-se. E registra-se. Agora deixamos tudo para trás e vamos lá concentrar então nas marcas. Nas marcas dos clubes, na marca do Benfica, do Porto, do Sporting. Porquê é que são tão valiosos? E para dar uma ideia, usando o exemplo da Louis Vuitton, a Louis Vuitton tem lojas em todo o mundo, nos centros das cidades, e que tem produtos de luxo, e tem peles, e tem fábricas, e tudo isso, o que é material na Louis Vuitton, vale 3% da empresa. O resto é a marca. 97% é marca. É a capacidade de alguém na capital do Burkina Faso, em Ouagadougou, entrar, ver uma mala que custa 5 mil euros e pagar. Só porque lá tem o logo. Isto é que é o valor da empresa. Os sinais distintivos são também criações do espírito. Há uma criação, não é? Houve um cromo, um dia, que fez 3, um algoritmo 3 e uma letra M. E de repente esse símbolo tornou-se conhecido em todo o mundo. O 3M, não é? Como
produtos de escritório, como produtos de vários... Portanto, criou-se um sinal distintivo. Ninguém confunde aquele sinal com outro. Exatamente. E quando as pessoas olham numa prateleira e veem aquele sinal, associam imediatamente a um produto de qualidade. Porque nós somos seres que precisam que nos contem uma história. Nós somos mamíferos, não é? Como diz o David Attenborough, e precisamos que nos contem uma história. E a projeção da imagem que nós fazemos de um determinado produto é criada a partir da favorável imagem que temos. Nós pegamos numa garrafa de vinho, às vezes, pelo rótulo. Ainda que o vinho lá dentro seja uma porcaria. Muitas vezes pelo rótulo, quando não conhecemos o produto. O rótulo é a principal frente de contacto. Exatamente. Portanto, o que é que acontece nas marcas? As marcas têm uma proteção diferente das patentes. Eu não preciso com grandes conversas para o Instituto de Propriedade Industrial dizer a minha marca é... Eu não tenho que justificar. Há um registro do nome e da forma visual da coisa. Eu tenho que demonstrar apenas uma coisa que é fundamental, que é a minha marca não se confunde com outra. Não há risco de erro ou confusão da parte do consumidor ou da associação com outra da minha marca. E a partir do momento em que se reconhece isso, o João passa a ter uma proteção por 10 anos, que é renovável. E 10 anos não precisa de lá ir sequer. Depois há uma questão que é a utilização, os pedidos de efetiva utilização da marca. Ou seja, há empresas que registram marcas para ocupar aquele... espaço. Exatamente. Mas pronto, em síntese é isto. Não é? Propriedade intelectual é uma criação sempre do espírito. Tem que ser sempre visar a regeneração de riqueza, porque eu não vou registar uma marca simplesmente para a ter pendurada na minha sala. Eu vou registar uma marca porque para que ela identifique produtos ou serviços, e existe uma coisa acordada no mundo do comércio a partir do Acordo de Paris, que é a Convenção de Nice, que estabelece que existem 3 classes de produtos e 10 classes de serviços. E a marca é registada em para cada um desses canais. Ou para mais do que um dessas classes de serviços. Exatamente. Por exemplo, se eu registar um restaurante é diferente de registar um clube de futebol. Exatamente. São classes diferentes. Tal e qual. Se registar a produção de próteses dentárias, cai numa classe de produtos, mas se prestar serviços de medicina dentária, cai numa classe de serviços. E são registros diferentes. E é só naqueles serviços ou só naquelas classes que a marca de produtos que a marca protegida. pode ser usada. Pode ser usada no sentido. Pode usá-la. Fica sujeito a que venha alguém e que utilize. Okay? Portanto, a proteção é dentro dessas áreas. E aí que é um dos fenómenos mais interessantes no desporto. Porquê? Porque os grandes eventos desportivos, como tínhamos falado lá atrás, como foi o caso dos Jogos Olímpicos de 84, essas empresas só patrocinam se tiverem o direito exclusivo e, portanto, se a sua imagem, as suas marcas forem protegidas. Ora, há sempre um parasitismo. Mas há maneiras, sim. Há uma expressão que é razoavelmente usada, que é o ambush marketing. O marketing de emboscada. Exatamente. Vai-se parasitar alguma coisa que é com uma imagem parecida. Ou vai-se procurar fazer uma associação. A minha marca não é tal e qual, é muito frequente nas feiras digamos, populares, encontrar produtos que são chamados look-alike, não é? Os ardidas da vida. Exatamente. Tem lá um R e tal. Exatamente. Muda lá uma letrinha, mas a pessoa... Porquê? Porque lá está... quando chegamos a um evento desportivo em que estamos a falar de milhões de dólares, de euros, isto ganha outra dimensão, claro. Evidente. E por isso é que hoje em dia... o João, repare, para organizar um simples torneio de futsal, as marcas patrocinam e dizem: sim senhor, eu venho aqui e dou-vos 200 mil euros, mas exigem um contrato assinado. E se o organizador do evento não proteger aqueles sinais, eles não pagam. Mas aqui uma dúvida que me assalta, que é, oficialmente não vai haver outros patrocinadores, aquele é o patrocinador exclusivo de um campeonato de futebol, é o patrocinador exclusivo dos Jogos Olímpicos, mas depois há todo um público que entra nos eventos. Isto também é controlável, há forma de proteger... que não há uma marca que me distribui bonés, chapéus, palhinhas, bandeiras, capas e depois entram massivamente num estádio que está a ser pago por outra marca. O João está, no fundo, intuitivamente a descrever um dos episódios mais engraçados e caricatos. Olha, desde logo há aqueles estádios que têm as laterais, as esquinas dos estádios são vazias, como em Inglaterra. E então, imagina, tem o patrocinador dentro do estádio, exclusivo, e depois os gajos metem os exteriores, outros, não é? Uns cartazes enormes
de fora do estádio, mas que eu vejo dentro do estádio sentado, vejo pelo buraco, consigo. Mas o que o João estava a dizer faz-me lembrar um episódio. Pois, por isso é que há perímetros. Para organizar um grande evento esportivo, há umas croas à volta do estádio, onde o João não pode vender coisas, ou não pode pôr cartazes que são visíveis para o tal público que vai ao estádio. Sim. Mas há um episódio muito engraçado que aconteceu no Euro 2004, que foi a Carlsberg era patrocinador exclusivo do torneio. E como era frequentemente de grandes jogos, de grandes campeonatos de torneios de futebol, e a Carlsberg pagou pesado para poder patrocinar. E então o que é que aconteceu? A Heineken pôs uma série de rapaziada no aeroporto de Schiphol e Amsterdão. Os holandeses são fantásticos adeptos e fazem sempre aquelas festas de laranjas fantásticas. Então vinham magotes de adeptos de holandeses e todos passam pelo aeroporto de Schiphol. E o que é que a Heineken fez? No aeroporto de Schiphol ofereceu a todos eles uns chapéus, eu não consigo dizer a palavra em qualquer coisa de strupa. Os chapéus altos. Os chapéus altos, exatamente, típicos holandeses. Ainda por cima donas vistas. São muito, com logos da Heineken. Não é? E portanto agora imagina, eles chegaram à porta dos estádios onde tudo era verde e Carlsberg e eles vinham milhares com chapéus da Heineken. Ora, há aqui um conflito de direitos, não é? Porque eu tenho o direito de ir vestido como quero, mas por outro lado há o direito do patrocinador que tem um exclusivo da publicidade feita naquele local. Como é que se dirime este conflito de direitos? Naquele caso houve, por isso é que estávamos a falar há bocado desse decreto-lei, desse 86 de 2004, que tem na origem o ministro do Desporto na altura, que era o Zé Luís Arnaud, e o António Campines, que fizeram uma coisa um bocadinho fora da caixa. Foi, como as regras de propriedade industrial, que estão no Código da Propriedade Industrial, São João, se sente a sua marca violada ou se uma patente está violada, tem que ir apresentar a queixa. Reclamar, mas isso demora tempo. Há um processo administrativo, tem 30 dias, a outra parte tem 30 dias. Ora, isto é impossível, no evento passa a ser 2-3 semanas. E então o que é que eles fizeram? Uma coisa fora da caixa, que é criar uma lei, um decreto-lei, em que juntava à polícia, à ASAI, representantes do Instituto de Propriedade Industrial, ou seja, para garantirem que havia respeito pelos direitos de propriedade industrial, e um representante da UEFA, a UEFA leia-se, UEFA Federação Portuguesa de Futebol, que organizava o torneio. Para quê? Essas equipas iam fazer vigilância à volta do estádio e tudo o que fosse, e por isso é que esses chapéus da Heineken foram apreendidos e só entraram alguns, porque depois eles foram todos... ficaram cá fora. Depois a Heineken ainda tentou pintar de preto e tal, mas a marca só para dar o efeito, mas não conseguiram. E, portanto, foi possível fazer uma apreensão imediata. E isso foi o que garantiu que não houve parasitismo nesse... Pois houve marcas que se queixaram. Mas eu não posso vender, eu lá não sou patrocinador oficial, mas eu não posso, a 100 metros, não posso vender umas t-shirts. E isto foi até ao Constitucional. Houve uma decisão do Tribunal Constitucional. Eu escrevi isso num livro de homenagem a um querido professor, o professor Albino Mendes Batista, e é que expliquei que havia razões para proteger. Mas há efetivamente um conflito de direitos, que é o direito da pessoa andar vestida como quer, não é? Claro que sim. Por acaso está a ser parasitado, está a ser veículo de publicidade como imagem antagónica ao patrocinador oficial. Imagino que é ter a Vodafone vai para Mas o Constitucional deu razão ao patrocinador? Deu razão ao Estado, deu razão. Disse que uma vez que o evento se passa em tão pouco tempo e se não se proteger os direitos dos patrocinadores, o evento é financeiramente insustentável, porque os patrocinadores depois exigem uma redução substancial do patrocínio. Imagina o que é. Não garantem a exclusividade, não se consegue garantir a exclusividade. E sem qualquer compromisso, não trabalho para nenhuma destas marcas. A Vodafone patrocina um festival de surf. E de repente vão os tipos vender e pôr os cartazes enormes da Mel, e oferecer t-shirts, etc., às pessoas que ali andam. Portanto, ou vice-versa. Não é? É como se fosse uma carrinha de um patrocinador e depois há alguém que mete o reboque, que se prende, mete lá um gancho e vai sem pagar os custos. Mas isto a nível de eventos desportivos deve valer milhões. Não há nenhuma organização. A Champions, por exemplo, realizou-se em Portugal e na altura a UEFA exigiu, não pagava um tostão ao Estado português enquanto o Estado português não assinasse um acordo de proteção de propriedade intelectual.
Justamente para evitar situações dessas, então. Exatamente, porque eles iam investir, tinham patrocinadores e os patrocinadores iam-lhes exigir isso. Diogo, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber, afinal, a enorme importância e, sobretudo, importantíssima a nível da sustentabilidade do negócio, não é? Dos valores envolvidos, desta proteção de direitos de imagem, de marcas, de invenções, enfim, a proteção da propriedade intelectual justamente em eventos desportivos. Muito obrigado, João. Foi um prazer. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.